Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula do nosso PET, que é o Plano de Estudos Doutorados do terceiro ano do ensino médio. Nós entramos agora na semana 3 e 4 do volume 5 do PET. Lembrando que todos os PETs podem ser baixados aqui nesse site, estudeemcasa.educacam.mg.gov.br. Se você quiser ir direto para a página do PET, para baixar os PETs, você basta escrever aqui na frente pets ensino médio com um hífen, tá? Neste site você encontra, além de todos os volumes do PET, todas as versões, você encontra também tudo que o governo do estado coloca de oficial sobre o ensino remoto, tá? Então aqui, retomada das atividades presenciais, como é que vai ser, o programa Se Liga na Educação, da Rede Minas, aplicativo Conexão Escola, tá tudo aqui. Então, se você é aluno da rede estadual, esse site é obrigatório para você. Não deixe de entrar lá, tá? Outro aviso: as resoluções dos PETs de 1 a 4, resolução dos exercícios dos volumes 1, 2, 3 e 4 estão na descrição, na descrição do vídeo, tá? Então, aí embaixo na descrição do vídeo você acha a resolução dos volumes 1, 2, 3 e 4. Tá tudo lá, num arquivo que eu mesmo fiz, eu resolvi. Tá tudo lá. É só baixar e conferir, né? Se você fez tudo certinho, está tudo ok. Beleza? Hoje nós vamos continuar falando sobre potência elétrica, sobre choque elétrico. Então, na aula passada a gente viu o que é potência, né, elétrica, né? Potência elétrica é a energia gasta, né, por tempo, né? A taxa de consumo de energia elétrica de um circuito. E é o produto da corrente vezes a tensão. Outras formas de calcular isso aqui: potência igual a R e 2 tal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para começar, aqui está falando sobre o choque elétrico. O que é o choque elétrico? É quando uma pessoa toma um choque, é quando a corrente passa por dentro de uma pessoa, um ser vivo, né, um animal. A corrente passa por dentro da pessoa. Isso pode acontecer quando a gente, né, encosta no aparelho elétrico ali, sem os devidos cuidados, né, na tomada, na fiação da casa. Mas pode acontecer com fenômenos naturais também, né? Um raio cai na sua cabeça, ou então você encosta em alguma coisa que está eletrizada, né, que passou por um processo de eletrização. Quando várias coisas, existem animais que dão choques elétricos, né? Um peixe elétrico e tal. Tem várias situações que a pessoa toma um choque elétrico. Vamos ver aqui, a corrente elétrica. Vamos dar uma lida nesse parágrafo, porque ele tem várias informações aqui que a gente lê. A corrente elétrica, ao percorrer um circuito, depende da tensão aplicada pela fonte. A gente viu isso, né? Que aqui, se eu aumentar a tensão, aqui, tô aumentando a tensão, a corrente está aumentando, Eu aumento a tensão, a corrente aumenta. E a potência também, olha, a lâmpada está aumentando o brilho dela, Tá vendo? Então, quando a gente aumenta a tensão, a gente aumenta a potência e a corrente. Tensão aplicada à fonte. O corpo humano, ao ser atravessado pela corrente elétrica, apresenta resistência de valor que varia entre 100 ohms, caso esteja encharcado com água salgada, até aproximadamente 500 mil ohms. Então, assim, o corpo humano ele conduz a corrente elétrica, ele funciona como um resistor, só que esse resistor ele é de um valor que
depende das condições que a pessoa está ali, né? Que ela depende se ela está molhada, se ela está seca, né? Depende também de que parte do corpo que tá encostando os terminais elétricos, depende de várias coisas. Que a pele esteja seca. Aqui tá falando principalmente da pele estar salgada ou seca, mas depende de outras coisas também. A resistência elétrica entre as duas extremidades dos braços, ali ó, se você encostar esticar os braços e encostar bem nas pontas, o terminal positivo na ponta de um dedo da mão direita, terminal negativo na ponta da mão esquerda, tá? Na extremidade dos braços, ao tocarmos dois eletrodos com os dedos secos, é de aproximadamente 100.000 ohms. A água pura destilada, por exemplo, não é um bom condutor de eletricidade, que ao contrário do que muita gente pensa, a água não é bom condutor de eletricidade. A água pura não é. Para a água conduzir bem, ela tem que ter impurezas diluídas nela ali. No entanto, as impurezas e sais minerais que constituem a água que usamos no dia a dia permitem que partículas carregadas conduzam a eletricidade, viu? Então, é o que está dissolvido na água que vai permitir que conduza a eletricidade. E a água que a gente consome no dia a dia tem sais minerais lá, então ela é condutora. A água destilada não é, mas a água que a gente consome no dia a dia é. O choque produzido por uma corrente gerada por uma diferença de potencial de 12 volts e 24 volts não pode ser sentido. Produzem apenas um leve formigamento. Tá? Esse 12 volts, 24 volts são alguns aparelhos, a pilha, a bateria, né? Tem essa tensão aí. Carregador de celular, tal, alguns aparelhos assim produzem essa tensão. Já uma corrente a partir de 0,01 ampere, né, um décimo de ampere, ou né, que é a mesma coisa que 10 miliamperes, já oferece perigo à saúde humana, pois pode causar contrações involuntárias nos músculos dos músculos. Tá vendo? Aqui já é uma corrente, essa corrente baixinha, né, de 10 miliamperes, já faz a gente contorcer os músculos. Por isso, o choque elétrico produzido por circuitos elétricos comuns de 120 volts são muito perigosos. Porque com 120 volts, o corpo humano ele pode chegar a uma resistência de 100 ohms somente, né? Então, 100 volts em 100 ohms vai dar o quê? Vai dar quase 1 ampere, né? Então, ó, se a gente colocar a resistência de 100 ohms, resistência aqui de 100 ohms, e aqui, né, 120 volts, qual que é a corrente? 1,2 amperes. Então, né, pode ser perigoso mesmo. Tocar em instalações elétricas sem materiais de proteção para isolamento descalço, por exemplo, ou em contato com superfícies molhadas, faz com que o circuito elétrico seja fechado no seu corpo, causando um aterramento. A resistência entre a pessoa e o solo é considerada muito pequena e poderia produzir uma corrente perigosa através do corpo. Tá vendo? Então a gente andar em lugares molhados ali que tem contato com objetos elétricos e tal é perigoso, tá? Então tem que tomar muito cuidado. A manipulação de circuitos elétricos deve ser realizada por profissionais em condições de segurança e uso de aparelhos elétricos, como secador de cabelo, deve ser evitado durante o banho, porque a água do chuveiro conduz a eletricidade. Então, e a pele fica molhada, então ela diminui a resistência, né? Então, vamos ver. Um fato interessante a ser observado é que não ocorre choque elétrico se a diferença de potencial entre as partes do corpo em contato com o circuito elétrico
mesmo que o potencial de um fio seja milhares de volts e um segure as duas mãos, não haverá fluxo considerável de corrente de uma mão para a outra. O que isso quer dizer? Se eu encostar aqui no mesmo fio, eu não vai ter corrente elétrica. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, essa lâmpada ela está simulando uma pessoa, porque eu coloquei uma corrente aqui equivalente a de uma pessoa, né? Vamos colocar uma outra lâmpada dessa aqui, ó, 100 ohms, mais que 100 ohms, aqui, ó, 120 ohms. Se eu encostasse em dois pontos desse mesmo fio, aqui, ó, nas extremidades desse mesmo fio aqui, ó, tá vendo? Não passa corrente elétrica. Por quê? Porque os dois aqui estão no mesmo potencial, ó. Tanto aqui e aqui, se eu medir esse potencial aqui, tá zero, tá vendo? Tá zero, porque esse fio ele não tem queda de potencial, ele é um fio perfeito. A corrente prefere passar por aqui do que dar a volta lá, né? Ele passa pelo detetor de menor resistência. Aqui a resistência é zero, aqui, por aqui, daqui até aqui, passando por aqui a resistência é zero, passando por aqui a resistência é 120 ohms, então aqui não toma choque. Isso explica por que passarinho não toma choque pousando no fio desencapado. Porque é isso que acontece, eles não pousam em um fio, no fase e no neutro, né? No positivo e negativo, eles pousam em um fio só. Os dois pés estão no mesmo fio, então por isso que eles não tomam choque. Onde que a gente parou? Vamos aqui, ó, só para ilustrar um pouco. Vamos ver isso aqui, olha. 1 miliampere. Você viu que aqui falou de 10 miliamperes, que é perigoso para a saúde. Vamos ver. 1 miliampere é a limiar da sensação. É quando a gente começa a sentir alguma coisa, né? Aqui está falando, por exemplo, do leve formigamento e tal. É quando a gente começa a sentir que está passando alguma coisinha ali. A gente sente um formigamentozinho bem leve, assim. Isso aí é quando a gente está tomando choque de 1 miliampere. Com 8 miliamperes, a gente já tem uma sensação desagradável. Aquela cosquinha ela já fica mais desagradável, né? Já começa a incomodar. Com 10 miliamperes, a gente já tem uma sensação de pânico, né? Já sente que a mão ou a parte do corpo que você está tomando choque já começa a grudar né, no objeto ali que está dando choque, os terminais, né? Então, e te deixa nervoso, então já é perigoso. Com 20 miliamperes, você já tem paralisia muscular, seu corpo trava e você não consegue. Se você estiver segurando, por exemplo, um fio elétrico, você não consegue soltar ele mais, porque o músculo travou ali e você não consegue soltar. Com 40 miliamperes, você já tem perturbações na respiração, você já não consegue respirar direito. Tá? Então, olha, já muito perigoso. Com 70 miliamperes, você já tem uma dificuldade extrema de respirar, né? Então, aí, ó, o risco de parada respiratória é muito grande. 90 miliamperes, você já tem fibrilação ventricular. Seu coração começa a fibrilar, começa a mudar ali o ritmo dele, começa a dar problema no coração. Com 100 miliamperes, o risco de morte é muito grande. Tá? Então, olha só, 100 miliamperes é pouca coisa. Aqui, olha só, aqui já está 1.2 ampere, né? Muito mais que 100. Tá certo? Aqui, ó. E aqui eu tô pegando a resistência igual. Vamos ver, vamos baixar aqui a corrente para ver o quanto que é 100 miliamperes. Quanto que a gente consegue chegar em 100 miliamperes?
Aí, ó, 100 mA vai dar com 12 volts. Então, com 12 volts, se você tiver, dependendo das suas condições do corpo ali, se você tiver molhado com água salgada, por exemplo, já é um risco de morte já, né? Mas é claro que isso depende também de qual parte do corpo que está passando a corrente, né? Não é apenas do valor da corrente, mas também de qual parte do corpo que está sentindo aquela corrente. Essa figura aqui está ilustrando uma pessoa que tomou um choque elétrico, só que ela tá, se você prestar atenção, ela tá um pouquinho esquisita, porque, por exemplo, o choque elétrico não vai não vai carbonizar uma pessoa viva, né? A pessoa não vai ficar preta assim por fora, ela vai ter os problemas por dentro ali. Então, o que parece ter acontecido aqui é que o fio elétrico entrou em curto e queimou e que explodiu na cara da pessoa, né? Explodiu na frente da pessoa. Mas é perigoso, né? Pode tomar um choque muito grande. Potência elétrica, especificações técnicas e consumo de energia. Deixa eu só procurar aqui uma coisa. Voltando aqui, gente, vamos lá. Potência elétrica, especificações técnicas e consumo de energia. A gente viu, né, que na aula passada que a potência elétrica é o que? É a tensão vezes a corrente, beleza? E a potência elétrica também é o que é o consumo de energia por tempo, né? Então, se eu quiser a energia total consumida, eu multiplico a potência vezes o tempo, vou ter total em quilowatts. Aí aqui a gente tem uns exemplos aqui de aparelhos. Olha, o aparelho de som ele consome 200 watts. O que significa 200 watts? Aqui é a potência dele. Significa que se eu multiplicar a tensão vezes a corrente, vai dar 200. Né? Então, se a corrente é de 110, não, se a tensão é de 110 volts, né, que é a tensão das tomadas aí, a, é, a corrente ela tem que ser de um pouco menos de 1 ampere, né, 0,8 amperes por aí, né, para dar, não, um pouco mais de 1 ampere, né, tem que ser de 1,1 ampere, mais ou menos, 1,2 ampere, para dar 200, né. E isso aqui significa que também vai consumir o quê? A cada segundo vai consumir 200 joules. Na conta de energia, a gente vê lá a especificação quilowatt-hora, ou seja, que significa o quê? 1000 watts-hora, né? Ou seja, se é 200, vou colocar aqui, 5000 watts. É a mesma coisa que 5 kilowatts. Significa que o aquecedor central de água, a cada hora, consome 5 kWh. Né? Aqui, ó, a gente tem um simulador de consumo. Existem vários desses na internet. Esse aqui a gente encontra no site da CEMIG. Se você é de Minas Gerais, você conhece muito bem essa empresa que é a concessionária de energia daqui de Minas. Aqui, ó, você vai colocando os aparelhos que você tem na sua casa. Aqui, ó, por exemplo, ar-condicionado. Se você tem, você coloca. Aspirador de pó, batedeira. Ah, eu tenho um chuveiro. Tem dois computadores, tem um ferro de passar. E aí você coloca aqui, ó, quanto tempo ele, essa potência aqui, a CEMIG tem os valores padrões, mas se você quiser olhar lá no aparelho o valor exato do seu chuveiro, da potência do seu chuveiro e tal, você pode mudar. Quantos dias por mês você usa aquilo e quantas horas por dia. Vamos supor que o chuveiro eu uso ele 30 minutos por dia. Então, aí você clica em calcular, tá aqui, ó. Cada aparelho, o chuveiro consome 66 kWh por mês. Por que 66? Porque é 4.400 por hora, só que
ele gasta 30 minutos, então 4.400 vezes meia hora vai dar 2.200 vezes 30 dias vai dar 66 kWh. E o total, né, de todos os aparelhos juntos. Por exemplo, aqui se eu colocar aqui tem 5 lâmpadas e essas lâmpadas ficam ligadas em média 3 horas por dia. Calcular. Aí, ó. O chuveiro gasta 66. As lâmpadas gastam 27. E o consumo total, então, vai dar 93. A gente tem vários simuladores desses na internet. Esse aqui, ele está disponível no site da CEMIG. Se você ir lá no site da CEMIG, você vai encontrar ele. É muito bom para você ver o que está gastando mais na sua casa, né? E aí você consegue diminuir o consumo sem fazer muito sacrifício, né? Às vezes você consegue fazer, se você estudar aqui por esse simulador, como que é o seu consumo, você consegue achar o que gasta mais, né, na sua casa. Essa potência aqui, ó, que a gente tem que inserir aqui o valor no simulador, a gente tem que inserir aqui o valor, e que é essa que está aqui. Como que a gente descobre ela, a potência típica do aparelho? Que a gente pode, que nem tudo que a gente tem, aqui ó, lâmpadas. Aqui a CEMIG colocou 60 watts, mas a gente pode ter uma lâmpada de 100, pode ter uma lâmpada de 15, pode ter uma lâmpada de vários valores diferentes. Chuveiro elétrico, nem todos são de 4.400, a gente tem de vários valores diferentes. Onde a gente acha isso? Quando a gente vai comprar um aparelho elétrico, hoje em dia, eles vêm com essa etiqueta. Nessa etiqueta que fala, ó, tipo de equipamento, nome do fabricante, marca, modelo e tensão, modelo e a tensão que ele é ligado, se é 110 ou 120. E aqui a letra de eficiência, se ele é A, significa que ele é muito eficiente, ou seja, ele é mais eficiente do que os concorrentes dele, assim, que são de letras abaixo. Se ele está aqui para baixo, ele é menos eficiente, ou seja, ele é ruim, né? E aqui o consumo de energia por mês, em média, né? Dependendo do tempo que você usa ele, né? O esperado. O consumo que vai falar, e vai estar lá, 15, 20, 100, 200 em quilowatt-hora. Esse aqui é o consumo, se você ficar ligado com ele, o tempo médio esperado, né? E aí tem isso aí. Aqui também, né, você consegue ver o você consegue ver também a potência dele, né, em alguns lugares aqui. Deixa eu ver. Etiqueta de aparelhos elétricos. Aqui, ó, em algumas selos aqui você vê a potência nominal dele, ó, 4.800, potência econômica 3.400. Aqui tem as potências dele, né? E aí você consegue usar essas potências para fazer a conta, tá? Nessas etiquetas que vem também no aparelho ali, ó, é, aquela ali é um selo que é pegado depois, mas no próprio aparelho você consegue ver isso aqui estampado. E você tem lá a potência, né, dele, muitas vezes, né, no cantinho ali, em algum aparelho. Quer ver? Etiqueta de carregador de celular, por exemplo. Aqui, ó.
você tem aqui nessa etiqueta aqui que vem do lado, olha, a tensão que ele trabalha, de 110 a 220 volts. E você tem a saída dele. Você consegue achar a potência multiplicando ali, ó, 5 volts, 2 amperes. 5 vezes 2, 10 amperes. Tá certo? Então, vários aparelhos nessas etiquetinhas aqui, alguns têm potência de entrada e saída, de tensão, você consegue calcular, e outros vêm com a própria potência pronta já, né? Aqui tem a tensão, é a corrente, mas alguns têm a própria potência, tá? Então, gente, eu espero que isso aqui tenha ajudado. Vamos fazer agora os exercícios. Olha só, essa semana a gente tem 4 exercícios aqui. A gente vai fazer o primeiro, tá? E a gente se vê no PET 6, tá? Vamos lá, ó. Vamos fazer o exercício dessa semana aqui, o exercício 1. Um pássaro pousa sobre o fio de uma linha de transmissão e não leva um choque. A gente viu isso aqui, isso agora, hein? A alternativa que melhor explica o fato é: a diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. Isso explica, é muito pequena mesmo, porque ele está num fio que é bom condutor, né? Seu fio ele tem uma resistência quase zero, então a queda de potencial entre um ponto desse fio e outro ponto ali próximo é próxima de zero. O choque elétrico só ocorre em circuitos residenciais. Falso, o choque elétrico pode acontecer em muitas situações diferentes. A corrente elétrica não causa danos a seres pequenos como pássaros? Causa sim. Ele pode levar um choque sério. A corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como pássaros. O caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico no pássaro. Não, se é curto, aí que causaria mesmo, porque a resistência dele diminui, né? Mas então aqui a corrente, a resposta correta é a letra A, beleza? Então, gente, então é isso a aula de hoje. A gente se vê no PET volume 6, tá? Fiquem em casa o máximo que puderem, né? Lavem bem as mãos sempre que possível. Se tiver que sair, leve o álcool em gel e máscara, e use máscara da forma correta. E a gente se vê na próxima aula no volume 6. Baixem a resolução aí na descrição do vídeo e até mais.